Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um LexiCast, o seu podcast de tecnologia, disrupção e evolução do mercado imobiliário. Aqui a nossa garantia é falar sempre de como levar o mercado imobiliário para outro nível, para outro patamar de experiência, de tecnologia, de evolução de verdade. E hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial, um amigo, um irmão, um legendário, Ricardo Valentini, 3TC Isolamento. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo convite, Renan. Sempre um prazer a gente falar de inovação, de construção, de coisa nova e coisa boa. Então, obrigado por estar me recebendo aqui hoje. Prazer, a honra, o privilégio é nosso. E eu sei um pouco da sua história, né? Nós vamos poder ter o privilégio de compartilhar um pouco aqui. Mas olha só, Ricardo é um cara que estava na vida no esporte. Sim. E aí do esporte o cara entra ali em tecnologia e inovação da construção civil e traz para o Brasil, é pioneiro, inovador, disruptivo em trazer para o Brasil uma tecnologia nova, diferenciada, que veio assim levar a tecnologia de isolamento, de conforto térmico acústico para um outro nível no Brasil. Sim. Cara, conta um pouco para nós como é que foi essa jornada de atleta para empreendedor e para uma jornada disruptiva aí. Eu tenho muito a agradecer ao esporte, né, Renan? Eu acho que o esporte abriu muita porta na minha vida. Então, eu comecei bem cedo. Não só no futebol, que foi o que me levou para os Estados Unidos, mas foi atleta de judô. Então, o esporte traz para a gente muita disciplina. Traz para a gente um aprendizado sobre processos, sobre persistência, sobre resiliência. E todas essas palavras se aplicam ao empreendedorismo da mesma forma. Então, o esporte moldou o meu caráter desde criança e ele me deu várias oportunidades na vida, Renan. Então, eu comecei jogando no colégio, né, aquela coisa de futsal e tal, até eu receber uma proposta de jogar num clube que chama Minas Tênis Clube. Então lá eu consegui jogar futsal lá, né, tive um destaque, joguei também no América, na base do América aqui, aí eu já estava no futebol de campo. Para quem é de Belo Horizonte deve conhecer o saudoso Ferroviário, então joguei na várzea também durante muito tempo, e todas essas experiências no esporte me proporcionou a minha primeira conquista. Que a minha primeira conquista foi uma bolsa de esportes em um colégio americano. Uau! Então, a gente fez parte da primeira turma de bolsistas da Escola Americana de Belo Horizonte. Foi onde eu tive esse primeiro contato e foi onde teve a primeira disrupção. Então, imagina você estar num colégio tradicional de Belo Horizonte e convencer os seus pais a mudar tudo e ir para um colégio que a maioria das pessoas não conhecia. E era uma mudança de vida, né? Eu venho de uma história em que minha mãe, meu pai, meu irmão, funcionários públicos, né? Então, tinha aquela mentalidade tradicional mineira, né? De seguir aquela carreira, ou concurso, ou ser médico, ou ser advogado. Então, você tinha sofreu mais essa ou menos, pressão, né, dentro de casa? Ah, muita, cara, muita. E sempre busquei algo diferente. O esporte me possibilitou isso. Então, quando eu recebi essa proposta, eu era novo, eu tinha 14, 15 anos, já tive esse contato com a escola americana e foi aí que eu comecei a vislumbrar a possibilidade de, através do esporte, eu pagar a minha faculdade. Uau! E foi o que aconteceu. Então, o esporte pagou a minha faculdade, fui para os Estados Unidos, tive uma experiência na minha faculdade lá. Eu cheguei lá, eu tinha 18 para 19, então fui bem novo. Na época a gente não tinha tanto contato aqui, né? Vou denunciar a minha idade, mas não tinha Skype, era uma coisa que não tinha WhatsApp, as ligações já eram mais complicadas, mas foi muito legal. Fiquei 5 anos nos Estados Unidos e o esporte pagava pela minha faculdade. Então, tive aquela primeira experiência de sair de casa, de morar sozinho, de ter que trabalhar. Então, lá, cara, trabalhei de tudo que você imaginar, Renan. Então, trabalhei como jardineiro, trabalhei fazendo sanduíche na biblioteca, como roupeiro, como juiz de futebol, monitor de festa infantil. Tinha que se virar mesmo, de verdade. Não tinha jeito, né, cara? Então, você saiu do ninho, tem que aprender a voar. Isso aí. E foi isso que aconteceu comigo nos Estados Unidos e abriu muita porta, Renan. Eu me formei lá em negócios internacionais. Então, minha faculdade, eu fiz ela com o objetivo de ser diferente. Formado em negócios internacionais, sendo brasileiro, eu poderia trazer essa experiência para o mercado americano. Você foi fazer negócios internacionais, então? Negócios internacionais. Morei no Chile também durante esse tempo. Morei no Chile durante 6 meses. Que legal. Então, quando eu me formei, eu estava posicionado para trabalhar numa empresa americana
ou numa empresa brasileira, trazendo esse diferencial, né, de culturas diferentes, de línguas diferentes que eu aprendi. E foi muito bacana, Renan. Assim que eu me formei, eu fui contratado por uma multinacional de construção civil. E foi aí que eu comecei a ter esse contato com a inovação, com tecnologia. Então essa foi a sua conexão, a sua imersão no imobiliário, Foi. na construção, foi quando você ali, acabando de se informar, você é contratado para trabalhar numa área provavelmente dentro dessa linha de comércio exterior, né? Na linha que eu trabalhei foi... eu acredito muito que Deus, ele traz pra gente oportunidades e cabe a gente tomar o passo também de ter coragem e seguir essas oportunidades. Então, quando eu estava formando, eu ainda tinha uma bolsa para fazer um mestrado na minha faculdade, só que eu recebi essa proposta da multinacional dos Estados Unidos, que a princípio era só para fazer um plano de negócio de como expandir para o Brasil. E aí que está a importância da gente ser fiel no pouco e a gente fazer bem os primeiros passos. Fiz um trabalho, foi super legal, o pessoal gostou do trabalho e me ofereceu a oportunidade de trabalhar com eles. Então, na época, era época de Copa, era época de Olimpíadas, e eles me trouxeram para trabalhar com eles para eu entender o conceito de construção deles para expandir para a América Latina. Então, eu com 20 e poucos anos já fui diretor de expansão para a América Latina de uma empresa multinacional. Fiquei nos Estados Unidos um tempo aprendendo como que era o processo deles, então era uma construção bem legal, né? Lá a cultura de construção é totalmente diferente daqui, né, Renan? Totalmente, então, né? Trabalhei muito com steel frame, trabalhei muito com wood frame, com outros sistemas construtivos que a gente não vê aqui no Brasil. Trabalhei muito na parte de eficiência energética, eficiência térmica, conceitos de isolamento diferente do que a gente tem aqui. E quando a gente foi fazer essa expansão para o Brasil, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente de mercado aqui. Então voltei para o Brasil, fiz uma outra graduação, então sou engenheiro de produção também. E quando eu vi essa oportunidade de trazer o produto para o Brasil, trazer esse sistema construtivo no Brasil, eu me deparei com uma realidade que você deve conhecer bem. A gente utilizando sistemas de 50 anos atrás, com uma nova realidade totalmente diferente. Então não vou entrar aqui no mérito da qualidade, mas sim da questão de estar ultrapassado, de existirem tecnologias melhores. Então, quando a gente vem para o mercado do Brasil, a gente vê como que é construído, em vez de olhar o desafio, em vez de olhar, nossa, não vai ter jeito, eu olhei como uma baita oportunidade da gente trazer uma inovação e trazer um conceito novo para a construção civil e para a parte de climatização e isolamento térmico, que é a tecnologia 3TC. Cara, e olha que legal, quando a gente fala desses paralelos, né, da construção, dos métodos construtivos que são usados nos Estados Unidos, na Europa, muitas vezes se atribui as condições de clima, principalmente quando você fala da Europa, em função do método. Mas os Estados Unidos em si, nós temos várias regiões que as condições climáticas são muito parecidas com a do Brasil. Sim. Então não dá pra gente dizer que é por causa do clima que existe aquele método, né? Também, Renan. Então a gente tem as zonas bioclimáticas dos Estados Unidos e do Brasil, tem algumas bem parecidas, como você mesmo falou, mas é uma questão cultural, tá, Renan? Então lá eles entendem um conceito que isolamento térmico não é luxo. O calor custa caro. O calor hoje é o custo oculto da construção mais caro que existe. E ninguém está prestando atenção nele. Porque o mundo está aquecendo, a gente está vendo essas mudanças climáticas e nós não estamos adaptando as nossas construções para essa nova realidade climática. A prova disso é que a indústria de ar-condicionado está assim, bombante, né? Exatamente. Há poucos meses atrás nós vivemos uma onda de calor no Brasil, Sim. Aí final de 23, início de 24 nós tivemos uma onda de calor violenta. E o que aconteceu? Você não achava... Eu passei por isso, eu nunca tive problema de calor no meu apartamento. Moro numa cobertura muito refrigerada. Sim. E aí, de repente, a gente tava lá em momentos assim, em noites que você não conseguia dormir, que não tinha ventilador que dava conta. Beleza, vou climatizar meu apartamento. Eu não achava máquina e muito menos instalador de ar-condicionado, né? Sim. E essa que é a diferença cultural, tá, do europeu, do americano para nossa realidade aqui. A primeira coisa que a gente pensa no calor é climatização. A primeira coisa que o europeu e o americano pensam é adaptação da minha construção. Uau. Não adianta eu refrigerar um ambiente não se é resolver eu não o problema agora, né? É resolver para sempre. Exatamente. O que adianta a gente ligar o ar-condicionado e abrir a janela? Eu tenho que primeiro me adaptar a essa nova realidade. Eu primeiro tenho que impedir o ar de esquentar.
e depois eu refrigero esse ar ou eu tiro o ar quente. Então essa parte do isolamento térmico é crucial para eficiência energética e para climatização. Muitas das vezes você não vai conseguir climatizar um ambiente, independente do aparelho que você use, se você não tiver um bom sistema de isolamento térmico. Ô, Ricardo, quando a gente fala, né, de sistemas construtivos inteligentes, métodos de isolamento muito mais eficientes, a gente sempre se depara com os jargões de mercado, do tradicionalismo, Sim. do aqui isso não funciona, certo? Sim. E o que eu mais tenho visto e experimentado na minha vida é que esses jargões, muitas vezes, eles escondem por trás um medo, uma covardia Exato. ou um conforto daquilo que está acontecendo. Qual que é a sua visão sobre esse posicionamento? Cara, isso não funciona. Parede oca, sei o quê, bom é tijolo, né? Como que você enxerga isso? Como é que você vê esse tradicionalismo Sim. como impeditivo real, Uma barreira, né? como uma barreira real para essa evolução? Olha, eu vou separar em alguns pontos aqui. O primeiro ponto é, se a gente não pensar em inovação, nós vamos inaugurar dinossauros. Da mesma forma que hoje, quando você vai na loja, você não vai comprar uma TV a tubo, por que você vai comprar uma TV a tubo para a sua construção? Uau, então, peraí, repete isso aqui, irmão. Olha isso aqui, eu vou repetir isso aqui para você. Se nós não pensarmos em inovação, nós estaremos inaugurando dinossauros. É isso mesmo, irmão? É isso mesmo. Não adianta a gente inaugurar uma construção para uma nova realidade climática utilizando o mesmo sistema e as mesmas tecnologias de 50 anos atrás. Não faz sentido. O mundo mudou. A tecnologia avançou. Então, se a gente não desapegar do passado e olhar para o futuro, nós vamos inaugurar dinossauros. Então, quando a gente fala desse conceito, dessas barreiras a novas tecnologias, a gente tem que pensar que não adianta a gente continuar utilizando uma TV de tubo, sendo que a gente já tem tecnologias melhores. Não adianta mais a gente pegar o orelhão e ligar, sendo que você tem seu celular. Então, quando a gente fala de construção civil, não adianta a gente utilizar a mesma tecnologia lá de trás para ter uma eficiência menor do que a gente tem com as tecnologias de hoje. Nós temos que pensar em construções inteligentes, que eu acho que é o caso da Lexi. E eu tenho certeza que esse conceito, a partir do momento que a gente trabalha com ele, ele se torna relacionável às pessoas, a gente quebra essas barreiras. Então, a primeira barreira que eu tive no isolamento térmico é um conceito que o pessoal fala com a gente, que é o seguinte: quanto maior, melhor. Quanto maior a espessura, quanto maior a densidade, melhor é o desempenho. Será? Isso não é uma verdade. Porque se a gente olhar a garrafa térmica, por exemplo, ela não precisa de espessura, ela não precisa de densidade. A sua tá com a água geladinha, tá aí sequinha. A minha tá aqui toda suada, né, molhando a mesa. Exato. E olha só, não precisa de densidade, não precisa de espessura, mas ela precisa de uma composição que proporcione desempenho. Então, a garrafa térmica, de uma maneira muito simples, ela consegue controlar a temperatura. Você falou da água, mantendo a água gelada ou o café quente. Uma mecânica simples. Então, por que a gente não utiliza o simples que funciona na construção civil? A Stanley que o diga agora, explodiu. Se eu jogar um raio gourmet agora, vai virar Stanley e estiver bem mais caro, né? Mas foi legal pra gente, uma marca, trazer esse conceito simples, porque trouxe atenção também para a inovação. Então, se você hoje já não compra mais um copo normal, você quer um copo térmico, por que você vai comprar uma casa normal e não uma casa climatizada? Não uma casa com isolamento térmico? Se aplica para o seu copo, não vai se aplicar para o seu quarto? Para a sua casa? Para a sua construção? Para a parte do agro? Para a parte industrial? Como, cara? Não faz sentido, não entra na minha cabeça. Mas as chaves de viradas do tradicional para um novo momento, elas são sempre desafiadoras, né? Sim. Eu estava lendo um pouco outro dia sobre grandes viradas de chave da humanidade. Então, quando você pegava lá, quando começou o carro na Europa e depois nos Estados Unidos, a maior resistência era dos formadores de opinião e das indústrias de carroça. E chamavam o automóvel de modinha. Sim. Só modinha. A televisão que você citou, eu vi chamadas da mídia americana da época e os grandes formadores de opinião da mídia dizendo o seguinte: quando que o americano vai deixar de ouvir o seu rádio para poder ficar sentado num sofá em frente de um tubo assistindo um vídeo? Isso não vai pegar.
Eu acho que as pessoas, né, nessa questão dessas barreiras, a partir do momento que elas veem a praticidade na sua vida, o conforto na sua pele e a economia no bolso, elas transformam aquele conceito numa realidade. Aí nós vamos estar transformando o que é uma necessidade, o que é um conceito de necessidade, para uma realidade. Então, o que a gente faz no isolamento térmico, no caso, é transformar esse conceito em um produto que é aplicável na construção civil. Qual que foi a nossa resistência? É primeiro quebrar o conceito visual. Quanto maior, melhor. Cara, isso não se aplica à garrafa térmica, não se aplica ao traje dos astronautas. Imagina um astronauta lá, Renan, se ele fosse usar a ótica de quanto maior, melhor. Cara, ia ficar igual o boneco do Michelin, aquele bonecão do posto, cara. Entendeu? Então ele utiliza a tecnologia. Altamente eficientes, né? O cara tá ali a não sei quantos graus negativos e ele tá confortável, né? Exato. Ele controla, Renan, o astronauta, tanto o astronauta quanto a garrafa térmica, eles controlam as 3 formas de transferência de calor. Uau, essa eu quero saber. Porque muita gente fala da água, sólido, líquido, gasoso, mas muitas pessoas não conhecem o calor que tem 3 formas de transferência. Então a gente tem a radiação, que é a fonte primária de transferência de calor. Nós temos a convecção, que é o movimento do ar, movimento de fluidos, e nós temos a condução, que é o contato. Então, para um isolamento térmico ser eficiente, ele precisa controlar as 3 formas de transferência de calor. Então, peraí, vamos lá. A primeira é? Radiação. Fonte primária de transferência de calor. O sol batendo sobre determinada superfície, radiação. Depois que essa superfície esquentou, vamos colocar que é o telhado, tá? Na hora que essa superfície esquentou, ela vai esquentar o ar que está embaixo dele. Então, por convecção, você sente aquele mormaço. Sim. Quando você está embaixo de uma telha metálica, por exemplo. A telha de zinco lá, você está assando lá embaixo. Exato. Isso aí é a radiação que pegou no metal. O metal está irradiando para baixo, aquecendo o ar e por convecção você está sentindo aquele mormaço. Show. Agora, encosta a mão na telha. Você vai queimar. Pelo contato, você vai ter a condução. Agora, qual que é mais eficiente? Você quebrar essa transferência de calor depois que ela chega no telhado, ou seja, você precisa de uma espessura grande, ou você funcionar igual um espelho? A partir do momento que essa radiação chegar, você já refletir ela. É esse o conceito da garrafa térmica. Como ela tem 2 películas refletivas e o espaço de ar no meio, ela consegue controlar a radiação, porque ela já espelha, ela já não vai absorver essa radiação. Ela não tem contato entre as películas, então tem um vácuo, então não tem movimentação de ar. E como não tem contato, não tem a condução. Isso vai se traduzindo na essência do método inovador e disruptivo que a 3TC aplica hoje no mercado, cara. Exatamente. Então esse controle, essa mecânica simples da garrafa térmica, a gente utiliza a tecnologia aplicada no traje dos astronautas com a mecânica simples da garrafa térmica em um único produto para a construção civil. Esse conceito multicamadas de 2 películas refletivas e espaço de ar no meio. E quando a gente está falando em números mesmo, práticos, para tornar prático para quem está nos ouvindo, beleza, mas e aí? O que isso significa na vida real, certo? Porque nós falamos muito, quanta coisa, quanta novidade, quanta informação interessante, mas e aí? Na vida prática, como é que a gente traduz isso em números, em casos práticos? O que reduz de verdade ali? O que acontece na prática? Na prática, a garrafa térmica eu falei que segura o café quente e a água gelada. O meu copo Stanley eu curto pra caramba. Fico com a água geladinha ali 2, 3 horas. Ou o café quente também. Ou o cafezinho quente ali. Agora imagina isso dentro do seu galpão, dentro da sua empresa, dentro da sua casa. Você vai manter a climatização por mais tempo. Um bom sistema de isolamento térmico que controle as 3 formas de transferência de calor vai reduzir em 30% o seu consumo de energia para climatização. 30% o consumo de energia. Então eu estou falando que é o seguinte, quando eu parto para a intencionalidade de ter um método construtivo tecnológico, inteligente, que usa bem a tecnologia de isolamento, transferência de calor, eu vou ter uma economia ad eterno de 30%. Certo? Sim. Nós estamos falando de um país que tem fonte de energias caras. Exato. Então, começa com 30% de redução no consumo de energia para manutenção da climatização. Exatamente. Você vai ter menos perda. Você vai manter aquela climatização dentro da sua casa. Você vai impedir a temperatura externa de influenciar a temperatura interna. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de um projeto que a gente fez no aeroporto de Manaus. Então, nós fizemos o maior projeto de climatização da América Latina no aeroporto de Manaus com a concessionária Vinci. E foi muito interessante para a gente, porque a gente conseguiu reduzir a carga térmica, a necessidade de climatização.
Então, nós economizamos cerca de R$400 mil por ano Uau. de gasto de energia a partir do momento que a gente aplicou o sistema 3TC. Uau. Isso eu estou falando do aeroporto de Manaus, mas ele pode ser aplicado a outros projetos. A gente fez, por exemplo, a Igrejinha da Pampulha. A gente tem outros clientes, que aí eu não vou citar aqui, mas que também trabalharam com a gente. Esse sistema serve para a sua casa, Renan, ou para um aeroporto, ou para a Igrejinha da Pampulha, ou para a sua indústria, ou para o agronegócio, que a gente trabalha bastante também, nessa questão de conforto térmico, tanto para os animais quanto para as sementes. Então, quando a gente trabalha nesse conceito de inovação, de conservação de energia, a gente entende que a mecânica e a composição é muito mais importante do que os conceitos antigos de tubo. Da mesma forma que você não precisa de uma TV de tubo desse tamanho para ter eficiência, hoje a TV de LED é fininha, o isolamento térmico é a mesma coisa. E a gente começou falando aqui, Ricardo, sobre métodos construtivos. Um dos princípios e propósitos da Lex é exatamente estabelecer no mercado imobiliário, dentro do conceito Lex, tecnologias, métodos construtivos muito mais eficientes. Eficientes do ponto de vista da sustentabilidade, eficiente do ponto de vista ambiental, eficiente do ponto de vista social, da valorização da mão de obra, eficiente do ponto de vista, certo, da performance do canteiro, da rapidez de entrega, certo? Isso acaba não passando naturalmente pela construção tradicional de tijolo, né? Não. Então aí as pessoas perguntam, pô, mas por que eu não poderia então pegar isso aqui, ô Ricardo, e colocar na casa de tijolo mesmo, eu gosto e tal? Por que vocês ficam querendo falar de steel frame ou de frame e tal? Ah não, a gente já tá acostumado com tijolo aqui, deixa isso aí, né? Conta pra nós esse contexto, por que o método construtivo, certo, tecnológico, inteligente, aliado com isolamento? E por que isso não se aplica, vamos só colar isso na parede? Eu acho que tem um conceito que eu falo quando a gente está falando de inovação, que às vezes a pessoa está martelando com a colher há tantos anos, que quando você mostra para ela o martelo, ela vai falar mal do martelo. Então, quando a gente está trazendo essa inovação, a gente tem que romper com o passado. Você não vai conseguir virar a página se você continuar trabalhando na página antiga. Então, quando a gente fala, pô, pode se aplicar alvenaria? Pode. Mas por que não fazer de uma maneira melhor? Por que não usar a tecnologia a nosso favor? A gente está falando muito de inteligência artificial ultimamente. E hoje a gente utiliza a inteligência artificial para melhorar os nossos negócios, porque utilizar a construção, o método de construção tradicional é a mesma coisa da gente estar lavando roupa no tanque ainda, em vez de usar a máquina de lavar. Se existem esses sistemas novos, né, que a gente está falando do steel frame, que é extremamente eficiente, rápido, limpo, por que não utilizá-lo? Não adianta ter uma construção inteligente utilizando um sistema burro. A gente tem que otimizar recursos. Quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de sustentabilidade, é a gente aumentar a nossa eficiência de tempo, eficiência de recurso, eficiência energética. Então, com um bom sistema de isolamento térmico, a gente consegue proporcionar mais sustentabilidade para a construção. Você foi na essência da frase que nós utilizamos na Lex. Nós não combinamos essa frase aqui. Mas foi o nosso ponto de virada para poder definir pelos métodos de construção tecnológicos inteligentes. Porque a gente queria, desde o princípio, construir uma casa inteligente. E aí, um dia nós chegamos e eu era um dos caras resistentes a novos métodos construtivos. Sou mineiro, do interior, nascido lá no Bambuí, no pé da Serra da Canastra, certo? Sim. E eu sou fã da parede, eu era fã daquela parede só, batia, ó, aqui, ó, ai que beleza, ó, isso aqui é firme, né? Isso aqui não cai, já não vai acabar nunca. Sim. Mas um argumento me quebrou, foi exatamente esse. Como é que você vai produzir uma casa inteligente no método burro? Não combina. Não combina. Tem como. E aí, quando eu fui imergir nisso e entender as variáveis, entender o custo, entender as vantagens, cara, eu me deparei na seguinte situação. Como que até hoje nós não viramos essa chave? Aí eu acho que passa muito pela falta de conhecimento, tá, Renan? Porque o nosso visual, ele engana. A gente ainda tem o conceito, não, a porta tem que ser maciça, a minha parede tem que ter não sei quantos centímetros, a minha telha tem que ter não sei quantos centímetros para ser eficiente. E eu acabei de mostrar para vocês aqui com a garrafa térmica que espessura e densidade não significa desempenho, a composição é muito mais importante. Então a nossa composição com uma estrutura metálica, ela vai ser mais resistente do que com a alvenaria tradicional, ela vai ser mais rápida
do que a alvenaria tradicional. E quando você alia o melhor da construção com o melhor do isolamento e o melhor de todas as tecnologias de inovação, você cria um produto diferente no mercado, que aí sim é uma casa inteligente. Aí sim é um conceito diferente, é uma experiência diferente e customizada para as pessoas que vão ser os usuários, que é quem vai beneficiar dessa junção de tecnologias inovadoras. Eu acredito muito também, Ricardo, que quando eu chego para poder fazer negócio, às vezes com os parceiros, com outros grupos empresariais, né? E falo da tecnologia construtiva, é muito comum a resistência do empresário do outro lado falar assim, poxa, mas tem uma resistência cultural, tem uma resistência social aqui, regional, quanto a esse método, mas o mais importante disso tudo, que alimenta a minha energia de continuar contrastando e confrontando isso o consumidor, ele não sabe que era melhor até experimentar. Mas é por isso que a gente tem que apresentar o novo, Renan. Às vezes o óbvio precisa ser dito várias vezes. Às vezes o conceito novo ele precisa ser difundido várias vezes. Se a gente não mostra, se as pessoas têm conhecimento, como que elas vão ter a opção de mudar se não é apresentado para elas uma alternativa? Existe uma frase que é clichê, várias pessoas usam, em Deus nós confiamos, em todas as outras pessoas tragam-me dados. E quando os dados estão a nosso favor, é muito mais fácil a gente demonstrar a eficiência. Então, quando os dados que a gente pega da construção em steel frame, do isolamento térmico, né, que é no meu caso, mas vamos voltar para a construção aqui. Quando a gente pega os dados que é mais eficiente, é mais resistente, ele proporciona menos poluição, ele está muito mais voltado à sustentabilidade, contra fatos e contra os dados não tem argumentação. Então, isso que a gente tem que mostrar para as pessoas, a gente tem que educar as pessoas com os números. Porque as pessoas hoje, elas têm tanto acesso à tecnologia, tanto acesso à informação, que a gente tem que quebrar esse visual. A gente tem que quebrar esse conceito mostrando dados. Então, cara, não confie só no que você está vendo. Não é só porque o produto é espesso que ele é bom. Quais são os dados? O que ele está proporcionando? Quando a pessoa vê o resultado na pele, no bolso, faz toda a diferença. E é essa análise econômica, é essa parte de sustentabilidade que faz parte de nós, como empreendedores, mudarmos a cultura, mostrando os números, mostrando os fatos, os resultados. Uau! O empreendedor, ele tem uma função social nobre. Sim. Ele é o quebrador de barreiras, o levador da disrupção para o mercado onde ela atua. Mas eu gosto dessa palavra quando você fala disrupção. Deixar o velho, embarcar no novo. Tem que ser disruptivo, tem que ser inovador, tem que ser uma coisa que é um antes e um depois. E quando a pessoa ela entende os fatos, ela entende o conceito, ela não vai pegar mais o que estava antes. De novo, eu duvido que você vai comprar agora uma TV de tubo, a não ser que você vai, sei lá, colecionador, alguma coisa. Mas você não vai fazer mais isso, porque agora já te apresentaram uma solução nova. Ser disruptivo é isso. Tem um amigo meu que me ensinou uma coisa seguinte, o paladar não retrocede. Depois que você experimentou algo novo, algo melhor, Exato. Acabou, irmão. Acabou. Exato. Deixa eu te contar, eu era apaixonado com o meu Paliozinho, certo? Que não tinha ar, nem direção, nem câmbio automático. Sim. O dia que eu experimentei um câmbio automático na vida, irmão, o dia que eu experimentei um direção ar-condicionado, uma direção hidráulica, acabou, irmão. Acabou, virou item de necessidade. Então, à medida que a gente experimenta, aquilo passa a se tornar item de necessidade. E aí precisa realmente do empresário disruptivo, que tem peito, porque é o seguinte, hoje nós estamos vendo a 3TC aí já preparando para expansões muito maiores, já tá aí a porta nacional, Sim. Mas eu sei que nem sempre foi assim, né? Não foi. No começo a gente tinha muita dificuldade, Renan, porque a gente falava do conceito, a gente falava dos números, mas as pessoas ainda tinham barreiras. Então nós estamos falando de 2010, 2011, 2012, quando nós começamos a empresa. Agora, quando a gente começou a ter case, começou a ter resultado, começou a ter números para mostrar, começamos a quebrar essa barreira de grão em grão. Hoje a gente colhe esses resultados, porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. E a gente entende que quando a gente cria uma cultura de isolamento, uma cultura de eficiência, isso se transfere para os nossos clientes. Os nossos clientes se tornam nossos melhores vendedores, porque eles indicam.
Eles viram essa eficiência, eles não querem voltar atrás mais. Então teve vários casos de pessoas que trabalharam numa empresa grande, viram resultado, quando trocaram de empresa levaram a gente para outros grupos, outros segmentos, e a gente está vendo que a cada dia a nossa preocupação com eficiência está aumentando. Por que o pessoal ainda tem resistência com o sistema de isolamento térmico inovador? Porque o método de construção dos instaladores ainda são resistentes. Eu posso falar o caso aqui da Amanco e da Tigre? Cara, por favor, eu sou apaixonado, aliás, você me contou essa história, Sim. E desde o dia que você me contou, eu tô replicando isso aqui, isso virou um case pra minha vida. Conta essa história, por favor. Não, legal, cara, porque pra mim é legal porque a 3TC tá seguindo o mesmo case, até com a mesma pessoa e na mesma região. Então, o que aconteceu? A Tigre dominava o mercado e ninguém usava outra coisa além de Tigre, né? Ela tinha a maior parte do market share. E quando a Amanco veio para o Brasil, eles notaram que seria muito difícil. O pessoal tinha uma resistência muito grande. O que eles fizeram? Eles compraram as empresas menores, que mesmo assim não representavam, não faziam nem cosquinha no market share da Tigre. Só que eles investiram em conhecimento, eles investiram em mudar uma cultura. E eles fizeram de baixo para cima. Eles fizeram curso, ou seja, curso técnico de capacitação de mão de obra. Então eles começaram a fazer curso técnico com o Senai da Paraíba, que é parceiro nosso também. Então aqui, ó, um abraço pro Senai de Paraíba, nós estamos começando lá um projeto. Mas eles começaram lá no Senai e começaram a formar instaladores. Quando o instalador saía para o mercado, ele já oferecia para o cliente tinha credibilidade, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Na hora que ele chegava na casa de material de construção, eu quero a Amanco. Pô, mas a gente só tem Tigre. Não, então eu vou para outra. As casas de material de construção começaram a ligar para a Amanco e pedir o material. E começou tanto bombeiro hidráulico novo usando a Amanco que só os velhos, só quem não se capacitou, só quem não procurou nova tecnologia que usava Tigre. Então toda a força de mercado nova que estava entrando usando a Amanco. Quando a Tigre percebeu, aí já era tarde. Já tinham perdido grande parte do market share, tiveram que gastar muito dinheiro para convencer o público. Aí começou aquela guerra de propaganda, não sei se você lembra, né? Da Tigre, Amanco e tal. Começou uma guerra de televisão nisso. Mas hoje o market share já é dividido e a Amanco já passou a Tigre em utilização, porque eles capacitaram a mão de obra. Então a 3TC, ela capacita a mão de obra. Ela investe em conhecimento. Ela investe em mostrar esse conceito. E é o que a gente, como empreendedor, tem que fazer quando a gente traz um conceito isso, novo. Cara, eu tenho falado muito para minha equipe sobre isso. Como é que eu consegui sair de uma vida miserável na roça, né? Assim, de uma situação realmente muito desafiadora, onde é que tudo faltava para estar hoje, né? Como empreendedor, como influenciador, como um homem que pode mesmo avançar novas tecnologias no mercado imobiliário. Quando eu olhava para qualquer situação, quando eu estava no meu primeiro mercado que eu precisava romper, e eu olhava os meus concorrentes na frente, a estrada que eu estava indo, é a estrada que eles estavam seguindo. Então fiz um cálculo simples. Bom, nessa estrada aqui, na velocidade que eu estou, na velocidade que eles estão, matematicamente, eu nunca vou conseguir alcançá-los. Sim. Tão simples quanto isso. A não ser que eu troque meu carro, coloque um turbo, um nitro aqui, que não é uma realidade para mim, Sim. eu vou andar sempre atrás deles. Então, qual que é a única chance que eu tenho de passar esses caras? Eu vou ter que abrir um caminho que ninguém abriu, que vai cortar por dentro, e que eu vou sair lá na frente, quando eles assustarem, eu tô na frente deles. E aí, desde então, o meu desafio empresarial tem sido: aonde que eu vou abrir um caminho? Como que eu vou cortar um caminho? O que você acabou de contar da Amanco foi isso. Ela fez uma revolução de baixo para cima, na base, que ninguém esperava. Sim. Isso trouxe avanço para o mercado, isso trouxe posição de mercado para ela. E foi melhor pro cliente final. Exatamente. Tem mais opção, e só foi sucesso por causa disso, porque no final, o produto dela era melhor. Isso. Tinha mais sentido, custava mais barato. Mas isso é chave, Renan. A gente não pode trabalhar numa inovação se o produto é pior. Nós temos que ter confiança que o nosso produto é melhor, que nossa alternativa faz sentido. Por isso a importância dos dados. Por isso que é importante a gente mostrar esse conceito. Porque a Amanco capacitou a mão de obra, mas o produto era de qualidade também. Então isso é importante a gente ter esse discernimento. Porque as pessoas também só vão comprar o que é bom para elas. Agora, a nossa responsabilidade é apresentar alternativas.
Porque quando você apresenta alternativas melhores, aí você ajuda a pessoa a escolher a melhor opção. Você não precisa vender e forçar algo ruim só porque sua margem, às vezes, ali é maior. Não, apresenta as opções. Deixa a pessoa customizar o seu projeto. Deixa ela escolher por si só. Que quando você dá a informação, você empodera a pessoa, ela vai escolher a melhor opção. E se você está num caminho diferente, num caminho de inovação, trazendo o melhor para o cliente, tendo o cliente como foco, com certeza vai escolher a sua opção. E nós estamos nessa fase do mercado, né? Nessa fase do momento da sociedade, do empoderamento da pessoa para que ela seja mesmo ali a governante das suas escolhas, né? A gente começou a quebrar isso como sociedade na mídia, né? Sim. A televisão que faliu, que virou a página do rádio, quebrou a hegemonia do rádio, a hegemonia dela foi quebrada pela internet. Exato. Nós estamos aqui hoje com um canal no YouTube, certo? Levando informação, levando conhecimento, falando aquilo que a gente acredita, algo que era totalmente impensável alguns anos atrás. Como é que a gente... não tem que arrumar um programa na televisão para falar disso. Como é que você consegue um programa na televisão? Totalmente inacessível. Sim. A internet quebrou essa lógica e trouxe esse empoderamento para as pessoas, né? Eu acho extremamente retórico quando eu chego num hotel que tem lá TV por assinatura. E eu fico pensando, gente, isso já foi algo tão top. Sim. Então, assim, era o suprassumo de algumas épocas você ter uma TV por assinatura. E hoje eu penso assim, cara, o cara quer escolher o que eu vou assistir? De maneira alguma. Eu sou o gestor do meu tempo, o dono das minhas escolhas, e eu vou escolher o que eu quero assistir. Mas eu acho que isso entra assim, a gente tem que desapegar do passado. Meu pai trabalhou na Telemig, antiga Telemig, há muito tempo, e na época dele você vendia uma linha de telefone, o pessoal trocava por apartamento, por Era carro. Investimento, né, irmão? Era investimento caríssimo. Você imagina hoje você vender um telefone de gancho ainda, que você tinha que discar. Hoje o pessoal nem sabe o que é fazer assim, né? Fazer assim é da nossa idade. Hoje o pessoal já faz assim, né? Não existe nem mais isso. Cair a ficha. Olha essa expressão, cara, que quando você ia no orelhão, você tinha que pôr a ficha, ela tinha que cair para dar sinal. Então olha como que o mundo mudou, por que a tecnologia de construção não vai mudar? Se a gente não desapegar o passado e embarcar no novo, a gente vai estar martelando o prego com colher. Então, cara, quando a gente faz esse conceito de steel frame, quando traz esse conceito de novidade, a gente sabe que tem uma curva de aprendizado igual foi a do LED. O LED, quando veio, todo mundo achava maravilhoso, mas era muito caro. A partir do momento que as pessoas utilizaram, ela ficou mais acessível. E hoje é impensável, né? Você tá numa construção eficiente e sustentável, utilizando o método de iluminação antigo. Virou a chave. A energia fotovoltaica é a mesma coisa. Era algo tópico, caro. E hoje eu já empreendi nessa área logo quando ela começou a se tornar acessível. Hoje, por exemplo, na Lex, toda Lex, o sujeito já tem a opção. Na hora da compra dele, na hora que ele está montando a casa dele, ele já escolhe lá energia fotovoltaica, ou na pior das hipóteses, ele escolhe comprar uma energia de uma usina fotovoltaica, que já, por si só já é 20%, 30% mais barato do que comprar energia direto da concessionária. Agora, a energia mais barata que existe é a energia que não é utilizada. Então, se a gente faz com que esse consumo de energia, esse gasto de energia seja eficiente, vai melhorar ainda mais a nossa matriz energética. Então, por isso que quando a gente fala de isolamento térmico, e é minha paixão, eu falo disso mesmo, porque é visto por muitos como um luxo, mas é uma necessidade. Então, quando a gente faz um investimento em isolamento térmico, seja em qual estrutura de construção for, residencial, comercial, industrial, no agro, nós estamos investindo em sustentabilidade, nós estamos investindo na eficiência econômica e nós estamos combatendo o custo oculto mais caro da construção, que é o calor, que só tende a piorar. Esse ano vai ser o ano mais quente da história, que vai ser mais frio do que o ano que vem. Então, como que você vai construir uma casa inteligente sem isolamento térmico? Como que você vai projetar a sua indústria sem isolamento térmico? É a mesma coisa da gente estar projetando um sistema de iluminação usando lâmpada incandescente. Não faz sentido. Fala um pouco mais para nós do método. Como é que se aplica o método 3TC de isolamento nas construções? Legal. Então a gente tem várias aplicações, porque é um conceito simples, né? Eu ainda não te mostrei o produto, então eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Lembra que o conceito da garrafa térmica, 2 películas refletivas e espaço de ar no meio? A gente faz a mesma coisa. Então esse aqui que é o produto, essa aqui que é a nossa tecnologia. Então 2 películas refletivas
e um espaço de ar no meio, que é o poliestireno expandido com composto de brômio. Então, da mesma forma que um concreto leve, ele tem EPS na composição, o 3TC também tem EPS na sua composição, mas ele não é um isopor. Porque o isopor, quando você dobra, ele quebra. Nossa tecnologia não. Então, posso dobrar aqui, ó, vou fazer aqui. Deixar você fazer, Renan. Vamos lá, ó. Vamos lá. Que eu não sou tendencioso. Então, vamos lá, ó. Hã? Que isso, hein? Exatamente. Igual uma folha de papel, olha só. Então a gente tem uma resistência mecânica, né? Que é proporcionado por essas películas, que fazem com que a composição do produto alie a tecnologia aplicada nos trajes dos astronautas para a construção civil. Então, quando a gente coloca esse produto simples aqui, Renan, ele pode ser aplicado no steel frame com vários benefícios, porque é um produto hidrofugante, então não tem problema com água. Não tem problema com umidade. Quando a gente faz o isolamento por cima dos montantes, então a gente não faz entre as cavidades, a gente faz por cima dos montantes, a gente elimina as pontes térmicas. Então a gente traz mais eficiência acústica e mais eficiência térmica ao sistema de steel frame. Quando a gente está falando da sua casa, por exemplo, ou da sua estrutura, seu galpão, seu barracão, depende da região do Brasil que você está, você pode aplicar ele como manta de subcobertura junto com seu telhado, então o telhado vem por cima e você já parafusa os dois juntos, ou você pode usar a sua própria estrutura de construção e instalar ele embaixo da terça, então ele segue a curvatura do telhado, você não precisa rebaixar a estrutura para utilizar. Então ele pode ser utilizado tanto para retrofit, que é a reforma, quanto para novas construções. Então a gente já aplicou em containers, já aplicamos em motorhome, já aplicamos em laje, já aplicamos no sistema tradicional de alvenaria também, e com vários cases de sucesso, que é o mais importante, porque não adianta só trazer um conceito, o conceito tem que ser eficiente, tem que funcionar e tem que trazer benefício para o pele e para o bolso do cliente. E só vai expandir se pagar, né, irmão? Exato. Porque não adianta a gente ficar aqui na utopia, que é melhor, que é legal, que é bonito. No final do dia tem que se pagar. Tem que se pagar. Eu acho que isso é qualquer sistema, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, então aqui, eu provo que menos é mais. Um produto de 1 centímetro é superior a uma telha sanduíche, a uma lã de vidro, uma lã de rocha, um poliuretano de 5 centímetros. Devido à sua composição, que proporciona o controle das 3 formas de transferência de calor. Então isso, o que isso vai gerar? Menos carga na estrutura, então eu diminuo o custo de aço, por exemplo, numa construção. É uma construção mais rápida, eu otimizo o espaço, eu otimizo a utilização da mão de obra. Então ele traz sustentabilidade em toda a cadeia produtiva. Desde a concepção do produto, que aí ele vai melhorar o frete, vai melhorar esse consumo, vai melhorar essa otimização aí, até o instalador final, e no final das contas, depois do projeto estar pronto, vai trazer essa melhora no sistema de climatização e na pele das pessoas, ou dos animais também, né? Conforto térmico dos animais ou das sementes, que a gente trabalha muito no agro. Então esse conceito aqui, simples e eficiente, é um conceito que se aplica muito bem ao steel frame, porque são 2 tecnologias inteligentes, inovadoras, rápidas, que proporcionam durabilidade, robustez e eficiência. E importante você saber que quando você compra uma casa Alex, certo? A Alex é parceira da 3TC e utiliza esse sistema inovador, disruptivo e altamente eficiente de isolamento. Então, uma casa Alex, ela traz uma eficiência de pelo menos 30% aí no seu consumo de energia com climatização, que vai te trazer conforto térmico, economia e conforto acústico. Muita gente confunde o sistema de construção para o steel frame com esse drywall de hotel. Muitas vezes você já ficou num hotel e acabou que dá um arroto no quarto do lado, você está escutando. Então é importante, assim, você que é um cara que trabalhou com esse sistema, né? Falar pra gente qual que é a diferença assim, desses 2 métodos, né? O que acontece? E aí, por isso que eu vou voltar no case da Manco. Por que foi interessante a Manco fazer uma revolução de baixo para cima para a utilização do sistema dela? Para não acontecer o que aconteceu com o steel frame ou o drywall aqui no Brasil. Quando o sistema veio, o sistema muito bom, muito eficiente, mas infelizmente pessoas que não conheceram o sistema acabaram queimando o filme do sistema. Instalaram errado, aí não colocavam junta de dilatação, aí não fazia uma boa instalação e acabou queimando um pouco esse sistema no mercado, e que não tem nada a ver com o sistema, tinha a ver com a instalação.
Então, quando a gente instala corretamente, usa os materiais certos, com a tecnologia certa, é um sistema muito eficiente, Renan. Quando a gente fala de isolamento acústico, muita gente fala assim, não, mas o drywall de hotel, ele passa o som, eu falo alô, a outra pessoa do outro lado já atende e tal. Porque o que acontece? Quando você faz só o isolamento de preenchimento de cavidades, o que muito hotel nem faz isso, né? Não faz nem o preenchimento desmontante, só coloca o gesso, o metal ele reverbera. Da mesma forma que o metal vai passar o calor, essa reverberação vai passar o som também. Então é importante a gente amortecer essa reverberação, a gente diminuir as pontes térmicas e acústicas. Quando a gente coloca o 3TC aliado com o gesso ou com a placa cimentícia, a gente diminui a reverberação dos metais e, consequentemente, a gente melhora e muito o isolamento acústico. Tanto que projetos de teatro, projetos de cinema, eles utilizam 2, 3 placas de gesso. No nosso caso, não precisa usar 2 placas de gesso, pode usar uma placa de gesso e uma placa do 3TC, que você vai ter o ganho acústico tão bom quanto se utilizasse 2 placas de gesso. E a gente acaba ganhando. Como é que a gente vai fechando essas equações, né? Porque uma das preocupações na Lex, quando a gente decidiu usar os métodos construtivos inteligentes, era: se for mais caro, o cliente não vai pagar por isso. Mas é mais barato, Renan. Pois é. E aí, o que a gente consegue chegar? No final das contas, a gente consegue chegar com uma casa com método construtivo inteligente, com uma eficiência de construção muito maior, com um tempo de entrega que chega a ser 1/3 menor pelo mesmo preço. Por isso que da eu falo outra. que é barato, então, peraí, cara. Como assim eu vou receber algo que tem uma durabilidade maior, uma eficiência maior, qualidade que tem uma maior. qualidade maior, uma durabilidade maior, certo? Num tempo de entrega que pode ser 1/3 do tempo de entrega tradicional, pelo mesmo preço? É lógico que isso é desconto, é muito mais barato. Mas por que eu falo que é barato? Porque por mais que o investimento inicial, às vezes, possa ser um pouco mais caro, uma tecnologia de outra, no conjunto, ele é mais eficiente e mais barato. Então não adianta você utilizar só um sistema inteligente, tem que ser um conjunto de sistemas inteligentes. Um vai casando com o outro. E isso que eu acho que é o segredo da Alex. Não adianta só ter as tecnologias, tem que saber juntá-las. Tem que saber transformá-las de um método eficiente. Porque você tem muita casa inteligente sendo vendida por aí, que o cara colocou uma Alexa, certo? O cara umas fala que é tomadas de USB e casa inteligente, Smart House. Mas por que é Smart House? Não, porque ela tem uma Alexa, aí essa Alexa desliga essa lâmpada da sala, desliga essa lâmpada, desliga o ar-condicionado, certo? E tem umas tomadinhas USB. Lógico que você tem uma casa inteligente. Pera lá, meu irmão. Isso é forçar a barra. Mas o segredo da eficiência é a integração de tecnologias disruptivas. Então, quando a gente integra todas essas tecnologias em um único sistema, aí sim você tem o conceito da Alex. Porque toda tecnologia, ela tem que ser aliada à construção. Não adianta você colocar um sistema construtivo em que só uma tecnologia é eficiente. Cara, tem que ser um sistema. Tem que trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, na Alex, você ainda vai preencher a cavidade, ainda vai ter o isolamento térmico da 3TC, então você vai proporcionar um conforto térmico e acústico sensacional, porque é um sistema construtivo, não é só uma técnica de construção. Então, essa integração de tecnologia, no final das contas, que vai fazer com que seja inteligente. Porque não adianta eu falar, não, cara, vou comer uma feijoada, mas eu vou tomar uma Coca Zero, então eu tô fit. Não adianta, cara, entendeu? Não dá pra você comer uma feijoada e falar que só a Coca Zero que vai te emagrecer. É a mesma coisa de uma casa inteligente em que usa só uma alternativa e fala que é inteligente, só uma Alexa. Não é isso, não adianta. Fantástico, irmão, fantástico. Cara, que aula. Que aula. Nós vamos ter que fazer pelo menos uns 4 episódios aqui com o Ricardo Valentini pra gente dar sequência nessa aula. Irmão, pra gente poder fechar aqui, fala pra nós assim, como é que você enxerga o futuro das smart houses, das casas inteligentes de verdade? Eu enxergo esse futuro de casas inteligentes como uma maneira das pessoas serem empoderadas para escolher o que, onde, como vão morar. Porque a pandemia trouxe para a gente um conceito diferente, Renan. Na pandemia, houve uma concentração maior de preocupação das pessoas no seu ambiente de casa. Então, essa preocupação, ela não saiu depois da pandemia. Todo mundo hoje se preocupa com sua qualidade, com seu bem-estar dentro de casa. E a Alex vem para preencher essa lacuna que foi criada pela pandemia. A necessidade já existia. A pandemia tornou ela latente. E a Alex hoje vem como uma solução para essa demanda que já existe.
Fenomenal, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação aqui. Um privilégio mesmo estar com você. Esse é um cara que eu já admiro assim há um tempo. Eu tenho escolhido na minha vida um grupo de pessoas ao qual eu me inspiro e procuro estar mais próximo. O Ricardo é um deles, eu aprendo muito com ele, sou muito abençoado por ele. É um privilégio mesmo te receber aqui hoje. Obrigado pelo carinho, né? Obrigado por me dar essa oportunidade de compartilhar com o seu público, com as pessoas que estão assistindo com a gente, esse conceito de isolamento térmico, de eficiência, e principalmente essa troca, né, Renan? Ninguém constrói nada sozinho. A gente tem que andar com gente boa para ficar melhor. Exatamente. Então, obrigado pelo convite. Tamo junto e olha só, eu quero te agradecer também, porque você esteve conosco e esse é o motivo de nós estarmos aqui. É para poder compartilhar com você esse conhecimento, é para poder compartilhar esse nosso grupo de crenças e do que a gente acredita e te levar com a gente para onde a gente está indo. Nós estamos indo rumo ao futuro. Alex é a expressão do futuro da moradia. Nós estamos aqui para poder falar de inovação, de disrupção, de evolução, porque o futuro é aqui, o futuro é agora. Grande abraço, Deus te abençoe.